Sexta-feira, quando o sol se despede, é hora de aconchego, de acender as velas, hora de casa cheirosa. A penumbra da tarde de sexta é hora de comida boa, de risada, de família perto, de música bonita. É hora de cantar e de ouvir, de falar e calar. É o momento de lembrar de onde viemos e para onde vamos, de aquecer a alma com a presença do Eterno, que é o Senhor desse dia. É o nascer de um dia e no morrer de outro. É a lembrança, a herança e a aliança que nunca morre. O sol baixando é o sinal, o momento de parar, respirar e viver as próximas 24 horas em completo estado de entrega, com o peito aberto para amar e os ouvidos prontos para ouvir. Esse é o sábado e ele começa no pôr do sol. Feliz sábado, bem-vindos a mais um Pôr do Sol, muito bom ter você aqui com a gente. Hoje a gente vai continuar na história da sarça ardente que a gente conversou semana passada, só que a gente vai ler um pouquinho mais, alguns versículos adiante do que a gente leu semana passada. Semana passada a gente leu Êxodo 3 até o versículo 5 e hoje a gente vai ler um pouquinho mais pra frente, porque apesar de Deus ter sido tão claro no seu chamado ali para Moisés em seguida já rebate com a seguinte resposta. Está em Êxodo capítulo 3, versículo 11. Moisés, porém, respondeu a Deus: quem sou eu para apresentar-me ao faraó e tirar os israelitas do Egito? Ou seja, Deus, obrigado pelo seu chamado, mas acho que eu não sou a pessoa. E ele começa a dar uma lista de razões pelas quais ele acredita que ele deveria ser desqualificado para fazer aquilo que Deus o estava chamando. Por quê? Porque a gente acha que o chamado de Deus está vinculado a alguma coisa que eu posso produzir, que eu posso apresentar. Então, quando a gente acha que a gente não tem aquela qualidade, a gente se acha desqualificado. E o problema de Moisés anteriormente é que ele achava que ele tinha muitas qualidades, que ele era muito qualificado e ele não precisava de Deus. Agora ele vê assim: eu não tenho nenhuma qualidade, Senhor, então o Senhor não pode me usar. E nessa hora, Deus começa a ensinar a Moisés uma lição muito importante que a gente tem que aprender na nossa vida. Não é as nossas qualidades ou características, porque nós todos temos talentos, esses talentos Deus nos deu, mas não é por causa desses talentos que Ele quer nos usar. Ele quer nos usar para que a gente consiga, como eu já falei várias vezes, entender que nós somos testemunhas do poder de Deus. E a sarça ardente é um exemplo do que Deus queria fazer através de Moisés. A gente falou na sexta-feira passada que essa sarça, esse arbusto, era uma árvore pequena, que ela era comum no deserto. Assim como na caatinga brasileira, essas árvores pequenas, onde não existe muita água, elas não crescem alto, elas não têm folhagem e elas normalmente são cheias de espinho. Elas são tortas e cheias de espinho. Elas não são bonitas, elas não têm nenhum, não existe nenhum visual atrativo nelas. Então, quando Moisés para olhar para aquela sarça, ele não olharia para aquela sarça se ela não estivesse sendo consumida, quer dizer, se ela não estivesse pegando fogo, mas não sendo consumida. Então, aquela sarça em si não possuía o quê? Nenhum atrativo. Ela era espinhosa, ela era torta e ela em si, qualquer pessoa que passasse pelo deserto não daria um segundo de atenção para aquela árvore. Mas aí, quando o poder de Deus toma conta daquela árvore, ela se transforma num chamariz de poder que fez ele ir até a árvore e ali Deus pôde falar. Então, o que nós somos nessa experiência toda? O que Moisés é nessa experiência toda? Nós somos arbustos retorcidos pelo pecado, os espinhos do pecado na nossa vida. E nós achamos muitas vezes que Deus nunca mais vai poder nos usar, ou que nós não temos nada para oferecer. E Deus diz assim: se você aceitar o meu poder, eu posso enviar o meu Espírito sobre você. E agora, através do meu Espírito, você vai atrair pessoas para ouvir a minha voz. Então, a sarça é um grande exemplo para todos nós que nos sentimos desqualificados para fazer o trabalho de Deus. Lá no livro de Atos, capítulo 2, versículo 1 a 13, fala da experiência dos discípulos. Quando o Espírito Santo desceu
do céu e batizou os discípulos, e a Bíblia fala que foi como línguas de fogo sobre cada um deles. Muito parecido com Moisés. Quando Moisés é chamado, o Espírito Santo está presente e o fogo está ali queimando naquela sarça e não consome. Agora, no chamado para os discípulos, o Espírito também aparece como fogo, com essa mesma mensagem. Mas o que eu acho interessante na questão de Moisés é que ele estando na presença de Deus, ele tem a audácia de falar assim: não, Senhor, eu não sou a pessoa. Não, Senhor, eu... E depois ele tem outras conversas, né? Eu não sei falar, eu não sei... Ele tem essa audácia, e eu acredito que isso é uma coisa do ser humano, porque a gente faz isso. Parece que é até humildade, mas não é. Nos chamados é uma falsa modéstia, né? Mas no caso dele eu não acho que era falsa modéstia, era um medo mesmo. Insegurança. Eu acho que isso se aplica aos chamados grandes que Deus tem pra gente, tipo, eu quero que você, sei lá, se mude pra tal lugar e desenvolva isso aqui. Ou nas coisas pequenas, eu quero que você se relacione com essa pessoa, eu quero que você converse com essa pessoa pessoa na fila do supermercado precisa, sabe? Essas coisas pequenas que às vezes a gente fala, não. E você tem essas inseguranças, por exemplo, às vezes você é uma pessoa introvertida e você sente vontade de falar uma palavra pra alguém e você fica lutando no seu coração. Exato. Mas Senhor, eu não... E se me interpretarem mal? E se eu falar de uma forma que vão me interpretar? E você tem vergonha. E você coloca essas inseguranças em primeiro lugar. Deus quer tirar de nós as nossas inseguranças para que Ele possa nos usar. Então, isso que eu acho incrível, porque assim, Ele tá aqui claramente chamando Moisés. É você que eu quero, não quero outra pessoa. Então, quando Deus ele faz um chamado, Ele é muito pontual. E Ele é... Eu ouvi essa semana um sermão, um pastor falando que Deus é teimoso. E você vê com Paulo. Ele queria Paulo. Eu acho que na cabeça de Moisés, como você falou, ele pode ter pensado: Senhor, o Senhor errou de sarça. A sarça daqueles capacitados que podem fazer alguma coisa é mais pra cá. Essa sarça aqui é a sarça de quem parou na vida. Ou às vezes parou na vida, não tá afim, não é pra mim. Eu posso fazer outras coisas, mas isso não. Isso não. Isso, eu acho e é muito legal isso daí. E eu vejo esse exemplo do poder do Espírito na sarça, o poder do Espírito nos discípulos. Por quê? Os discípulos também se sentiam incapacitados. Eles ficaram 10 dias orando pelo derramamento do Espírito, porque Pedro era uma pessoa de difícil tato, né? Simples, né? Simples. O falar de Pedro não era rebuscado, era uma pessoa de simples tato. Os outros discípulos, todos eles, alguns pescadores, eles não tinham nenhum tipo de resumê, como é que fala? Resumê. Currículo. O currículo dos discípulos era completamente contra eles. Agora, depois que o Espírito batiza cada um deles, depois do batismo, por exemplo, Pedro, que ele tinha esse problema de falar de forma áspera e dura, ele prega um sermão e 1/3 da cidade de Jerusalém, 1/3 da cidade naquele dia é convertida. Então, é claramente o poder de Deus. Então, se você está precisando hoje de um empurrão para fazer a obra, lembre de uma coisa: o fogo do Espírito pode cair sobre você, mesmo você sendo um arbusto todo torto, cheio de espinhos. E a obra, lembre-se, não é simplesmente reservada ao pastor, ao obreiro bíblico, ao cantor, enfim, não é. A obra, ela está aberta e você pode fazê-la de onde você está. Eu tenho orado ultimamente mais para que Deus me coloque em contato com pessoas que precisam, assim, de uma maneira assim inusitada, sabe? Porque obviamente, em situações preparadas para que a pessoa entre em contato com o Evangelho, com a Palavra de Deus, com o Reino, ok. Mas às vezes a pessoa não tem esse acesso, às vezes ela não vai ter essa chance, e a chance que ela vai ter é você. A chance que ela vai ter é você em lugares do cotidiano. E a gente precisa estar aberto a isso, porque o chamado Deus já fez. A gente que precisa estar aberto para fazer, pra falar, ok, eu não sei fazer, eu não sei, eu não sou capacitado, mas eu acho que isso aconteceu muito com você quando você se mudou aqui para os Estados Unidos, porque a gente mora nos Estados Unidos. Mudei para cá com 21 anos, vim fazer inglês, passei um ano estudando inglês e logo depois eu fui ser pastor de jovens numa igreja brasileira, mas alguns episódios aconteceram e eu fui ser chamado para ser pastor de jovens numa igreja americana.
E eu cheguei nessa igreja americana e eu realmente não conseguia falar inglês ainda. Eu tinha muita dificuldade em comunicação. E é uma coisa que, para mim, como pastor, imagina, eu trabalho com comunicação, falando, e eu não conseguia me comunicar em inglês. E muitas vezes, eu lembro que eu entrava no meu escritório e ficava pensando, Senhor, deixa ninguém entrar aqui para falar comigo. Não vem ninguém para se aconselhar, para falar comigo. Eu era um pastor associado, então tinha o pastor titular que pregava todos os sábados, eu tinha que fazer só algumas coisas. E você não se perguntou assim em algum momento, por que Deus me trouxe pra cá? Teve uma vez, sim, que uma vez eu me tranquei no meu escritório, que eu passava ali, às vezes, o sábado de manhã, o pastor pregava e no intervalo tinha a escola sabatina, e eu tentava de tudo para não me relacionar muito, para que as pessoas não descobrissem que lógico, todo mundo já sabia que eu tinha essa dificuldade. E um dia eu estava dentro do escritório e eu me lembro de pensar assim, mas se Deus me colocou aqui, é porque Ele quer me usar. E não importa, Ele pode usar até o meu inglês que não é perfeito, Ele pode usar até esse sotaque brasileiro, Ele pode usar tudo que Ele quiser para a honra e glória dEle. E foi isso que Ele fez. Ele começou a me usar com as minhas próprias características e até os meus aparentes defeitos, porque para Ele não importa. Você faz o quê? 18 17 anos. Faz muito tempo, mas assim, parece assim... Não era o seu plano pastorear uma comunidade que não era brasileira, não era o seu plano ficar numa situação... Isso que é o negócio também, é você ficar numa situação de vulnerabilidade. E aparentemente, Moisés era gago. Ele adquiriu uma gaguez por causa... Gaguez? Gagueja? Não. Gagueira. Isso aí. Gagueira. Ele adquiriu essa gagueira e a gente não sabe se foi por trauma, se foi depois do que aconteceu com ele, depois da morte daquele soldado que ele matou, e ele ficou traumatizado e ele adquiriu esse problema de gagueira. Então ele fala para Deus, eu sou gago, não consigo me comunicar. Então, você ficar nessa posição, principalmente no seu caso, aqui a gente está lendo sobre Moisés, que você teria que aparecer publicamente, falar tal, é uma situação de vulnerabilidade. Você pensa assim, eu vou passar vergonha? Eu vou ser humilhado? E sabe o que aconteceu? Lá, depois a gente pode ler isso. Deus lhe fala assim para Moisés, tá bom, você não consegue falar? Eu vou chamar alguém para ir com você. Arão vai ser o seu porta-voz. Deus queria que Moisés falasse, mas ele ainda não se sentia preparado. Deus é tão misericordioso que ele coloca alguém para ir junto. Quando eles chegam no Egito, Arão sempre fala, Moisés fica quieto. Mas daqui a pouco muda, Moisés começa a falar. Aparentemente a gagueira foi embora, ou ele venceu o medo da gagueira e ele começou a falar. Então existe talvez um processo onde você vai passar e Deus vai colocar pessoas na sua vida para te ajudar, porque Ele é misericordioso. E daqui a pouco você tem que voar, porque é o poder do Espírito Santo que vai fazer a obra em você, através de você, mesmo você sendo esse arbusto retorcido, cheio de espinho. Que Deus abençoe você nessa nova semana, nesse sábado principalmente, que você, enfim, aceite o chamado que Deus tem pra você, não sei qual ele é, mas tenha certeza que Deus tem um chamado pra você e Ele tá só esperando que você aceite dentro das suas limitações, das suas dificuldades, das suas incapacidades e vulnerabilidades. Ele tá aí com você, Ele quer fazer algo imenso, maravilhoso através da sua vida. Amém. Vamos orar? Bom, Senhor Deus, obrigado porque a Tua palavra, ela é muito simples e muito clara, para que a gente possa entender. Moisés era um homem como nós, com dificuldades como nós temos, medos que também nós temos. Mas o Senhor um dia o chamou, mostrou para ele que o Senhor tem poder para usar até aqueles que se sentem desqualificados. Senhor, que hoje a gente possa nos colocar diante do Seu altar e que o Seu Espírito possa cair sobre a nossa vida e também fazer com que a luz de Cristo brilhe. Assim outras pessoas vão ser atraídas para nós que vamos apontar a Jesus, nós que somos como arbustos retorcidos e cheios de espinho, receberemos o poder do Espírito Santo. Que privilégio, para que outros possam, através da nossa vida, enxergar a Jesus. Pedimos a sua bênção sobre cada um dos nossos amigos que estão nos acompanhando no Pôr do Sol hoje, em nome de Jesus. Amém. Feliz sábado. Feliz sábado.